Bom, existe um erro comum, 90% dos estudantes cometem, que é aquela velha prática que você aí que está assistindo esse vídeo provavelmente faz isso ou vem fazendo a vida inteira e nunca se atentou para esse detalhe, que é o hábito de estudar apenas para prova. Existe uma lição que eu aprendi há muito tempo com o professor Pierre Luiz, professor que morreu aí em 2015, assistindo às suas palestras. Inclusive ele é autor do livro chamado Aprendendo a Inteligência, um livro muito top. Vi só algumas partes, alguns resumos, inclusive pretendo comprar ele muito em breve. O que eu aprendi com esse professor em suas palestras, né? Ele fala que normalmente a maioria das pessoas ela se preocupa só em estudar para passar na prova, ou seja, não se preocupa para de fato aprender. Ele defende que nós devemos estudar para aprender de fato, e eu concordo com essa teoria dele, eu concordo com esse argumento dele, porque realmente se você estudar para aprender, você não vai se preocupar só em passar na prova, porque você estudou para aprender. Então, se você se preocupa só em passar na prova, e depois? E no próximo estágio? Quando você precisar desempenhar a sua função, quando você precisar executar de fato aquilo que você estudou, como é que vai ficar se você realmente não tiver aprendido? Então você irá ficar numa saia justa, por quê? Porque você apenas teve aquele hábito do decoreba, ou seja, inclusive, né, existe uma prática da maioria dos estudantes de estudar um dia antes da prova, do exame. Para quê? Para que não dê tempo de esquecer. Então, esse é um detalhe fundamental que nós devemos aprender de fato. Então, a partir de hoje, se você está estudando para o Enem, para qualquer vestibular que seja, para um exame, prova, etc. e tal, tenha isso na sua cabeça, coloque isso na sua mente, de que você vai estudar para aprender aquilo ali. Porque na hora você não vai se preocupar se você esqueceu, se você... Porque quem aprende não esquece. É por isso que você tem que estudar para aprender. E aí existem várias estratégias que fazem com que a gente possa fixar melhor o conteúdo. Inclusive tem uma estratégia que, na verdade, é um método, né, da pirâmide do aprendizado, de um autor chamado William Glasser, se eu não me engano é esse autor. Eu sei que é da pirâmide do aprendizado. Então, que é as formas que nós aprendemos. Existe a forma passiva, né, que é a leitura através de leitura, ouvir. Então, isso aqui que você está ouvindo é passivo. Então, existe a forma de aprender que é ativo, que é a forma de você enumerar, escrever, anotar, fazer fichamento, fazer resumo. Então, eu super indico você estudar sobre a pirâmide do aprendizado. Tem outras técnicas, tem várias estratégias aí que você pode adotar. O importante também é você reconhecer, você saber identificar que tipo de memória é a sua. Porque existe mais ou menos aí 3 tipos de memória. Memória de curto prazo, memória de longo prazo e a memória do Nikola Tesla. É o que eu chamo a memória do Nikola Tesla, que é a memória fotográfica. Para quem não sabe, o Nikola Tesla ele tinha uma memória fotográfica. Então, hoje, com essa poluição, esse lixo que a gente consome na internet aí, memes, etc., só besteira, a gente dificilmente você vai ter, quer dizer, né? Claro que possa haver pessoas que têm memória fotográfica. E muito bem, eu parabenizo pessoas que realmente têm esse tipo de memória. Mas, se você tem uma memória de curto prazo, você não pode confiar 100% na sua memória, no sentido de, eu vou só ler, vou só ouvir. Você tem que anotar, meu amigo. Você tem que fichar, você tem que ver qual é a melhor forma que você consegue aprender, se é através de mapa mental, se é através de resumo, se é através de fichamento. Então, fica aí a dica, viu? Se você é novo por aqui no canal, já se inscreva no nosso canal Aprendizado Contínuo. Muito obrigado. Deixa aí nos comentários se você realmente é uma pessoa que nunca tinha pensado nisso. Então, bora estudar para aprender, viu? Porque essa é a parte mais importante. Muitíssimo obrigado e até breve.